Amém. Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Você que vai assistir logo após esta gravação, eu gostaria de convidar você a juntos fazermos uma oração em nome de Jesus. Hoje nós vamos aqui aprender um pouco a respeito da obra redentora de nosso Senhor na cruz. E nós vamos começar aqui por Deuteronômio, capítulo 21. Então, oremos. Pai, aqui estamos rendidos em Tua presença. Pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, para que pela Tua palavra possamos compreender com clareza. Sim, Senhor, compreender toda a verdade a respeito do Evangelho, porque nós cremos que Ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, para a Tua glória. Diga amém, assim seja. Muito bem, aqui no capítulo 21, verso 22 de Deuteronômio, diz assim a palavra de Deus: quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito. Olha só, tem traduções que diz que o pendurado no madeiro está por debaixo da maldição. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então, esse texto aqui, ele remete, e você vai entender por quê, a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. É tanto que ele vai ser citado no livro de João, capítulo 12, quando Jesus está dando um discurso para os fariseus, e ele vai falar a respeito da morte pela qual lhe estava destinada. Então, nós entendemos aqui que Deus deixou bem claro que aquele que morresse pendurado no madeiro estaria por debaixo de maldição. Por debaixo de maldição. Então, quando você vai e vê Jesus sendo crucificado, você não entende por que de tanto sofrimento, por que ele teve que passar por um sofrimento tão amargo, tão duro, o qual ele passou ao ser crucificado, ao ser pendurado no madeiro. O próprio texto vai dar a razão do porquê. A Bíblia diz: maldição. Então, porque estava debaixo de maldição. Mas a pergunta é: qual era a maldição que Jesus tinha para ele merecer uma morte como essa? Que só passaria por esse tipo de morte quem de fato fosse considerado por debaixo de maldição. Então, qual era o ato que ele cometeu para ser considerado maldito diante de Deus? Ele nenhum. Mas, se nós formos para o livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai perceber, vamos lá, você está em Deuteronômio, agora vai em Gênesis capítulo 3. Você vai entender aonde é que entra a questão da maldição. Diz assim, o versículo 17, Gênesis 3, versículo 17. Deus está dando a sentença do pecado para a serpente, para Eva, e aqui no versículo 17 ele vai dar a sentença para Adão por ter desobedecido a Deus. E ele diz: e a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore
de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, preste atenção, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Nossa, esse versículo aqui evidencia claramente quando que a maldição entrou na história da humanidade. Veja que Deus vai dizer, olha, Adão, a terra agora é maldita por causa de você. Maldita é a terra por tua causa. E aí Deus vai dizer para ele, por causa de ti, comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá. Então, dois elementos você vai ver que estavam presentes na crucificação de Jesus. O madeiro, considerando que estava debaixo de maldição, e dois, espinhos e cardos, porque foram as consequências da maldição. Espinhos e cardos. O que vai ser colocado sobre a cabeça de Jesus? Uma coroa de ouro fino, amém? Não. Uma coroa de quê? Uma coroa de espinhos. Por quê? Porque ali era uma representação de que Jesus estava tomando sobre si não só a maldição, mas as consequências dessa maldição. E uma das consequências foi que Deus disse, a terra, espinhos e cardos te produzirá. E o espinho é uma representação na Bíblia de castigo. O espinho na Bíblia é uma representação de castigo. É tanto que quando Deus está dizendo para o povo que está entrando para tomar posse da terra prometida, Deus fala para Moisés e para o povo, olha, vocês vão e lancem fora todas as nações que estiverem diante de vós, porque se vocês não fizerem isso, se vocês se misturarem com esse povo, eles vão ser como espinhos nos vossos olhos. Olha só, vão ser como espinhos nos vossos olhos. Então Deus, usando mais uma vez a figura do espinho, para mostrar que na Bíblia o espinho, ele é uma representação de castigo. Por isso, que se você for em Isaías, vai lá, agora, Isaías capítulo 53. O espinho na Bíblia é uma representação de castigo. Nós vamos em Isaías 53. E diz assim a palavra de Deus. Isaías 53, verso 1. Olha só o que ele vai dizer. Vamos ler. O versículo 5, para você entender. Questão dos espinhos como castigo. Olha só, está falando de Jesus aqui, do seu martírio. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então perceba que o próprio texto é bem claro. O próprio texto é bem claro que Jesus, ele levou sobre si o castigo. Isaías está profetizando, está dizendo, o castigo que nos traz a paz. O castigo. Então, os espinhos, as quais Jesus vai levar sobre a sua cabeça em forma de coroa, ali não foi por acaso. Nada na história é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Você vai ver que a coroa não podia ser de outro material. Tinha que ser de espinhos.
porque ali era uma representação de que ele estava levando sobre si o castigo, ou seja, a consequência da maldição, que eram os espinhos. Deus falou para Adão, a gente leu lá em Gênesis 3, espinhos e cardos a terra a partir de agora vai te produzir. Então espinhos fala de castigo, e Isaías vai dizer que ele leva sobre si o castigo. E aí no versículo 1 eu gostaria de ler também Isaías versículo 1. Por quê? Porque você vai perceber que essa ideia de o Messias ter que padecer de uma morte tão trágica, tão terrível, não era muito bem aceita. Tanto que não era bem aceita, que os judeus não aceitaram quando Jesus falou que, sendo ele o Messias, ele tinha que ser levantado, como a serpente foi levantada no deserto, a serpente de metal, levantada por Moisés, de bronze, foi levantada. Jesus vai dizer, importa que como Moisés levantou a serpente no deserto de bronze, assim também o Filho do Homem seja levantado. Os fariseus pularam lá na frente e não aceitaram, porque não era uma ideia muito bem aceita, porque para eles o Messias tinha que vir um rei glorioso, como Davi, um rei vitorioso, para redimir a nação de Israel das mãos dos romanos, arrancando-os e dando para eles a libertação. Por isso que Isaías, o que ele vai dizer no versículo 1? Porque o capítulo de Isaías está falando do martírio, está falando do Messias sendo martirizado, sendo morto, sendo castigado e levando a maldição sobre si. Mas como é que ele começa esse capítulo? Olha que interessante. Quem deu crédito, como é que está aí na sua Bíblia? O versículo 1 de Isaías 53. Dê uma olhadinha, confira aí. Quem creu em nossa mensagem. Gostei dessa tradução. E aqui ele diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Por que ele começa o capítulo falando isso? Quem acreditou? Quem foi que deu crédito? Porque não era uma mensagem fácil de se acreditar, de se conceber. Quando você lê, eu aconselho você depois ler todo o capítulo 23 de Isaías, você vai ver que realmente é uma história um tanto que absurda, sabe? É algo assim, absurdo, absurdamente absurdo, quando ele está descrevendo a forma que ele ia ser castigado, o que iria acontecer com ele, e você lê isso, nossa, você não consegue acreditar que tudo isso estava sendo profetizado a respeito de Jesus. Por isso que ele vai dizer, quem acreditou? Quem é que vai acreditar numa história dessa? Quem é que vai acreditar nessa pregação? De que o Messias, ele vai tomar a maldição que Adão, infelizmente, introduziu por conta da desobediência do pecado. Então, quem é capaz de acreditar que ele vai tomar a maldição e as consequências dela, que são os espinhos? Quem deu crédito? Essa é a pergunta. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz que a mensagem do Evangelho é loucura para aqueles que não creem, para aqueles que perecem. Aprove o Senhor, está na Bíblia. Aprove ao Senhor salvar os cristãos, os crentes, pela loucura da pregação. Está na Bíblia, pode procurar, você vai ver. Paulo diz: aprove ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. Por que pela loucura? Porque se a pessoa não tiver uma mente espiritual, se ela não for tocada pelo Espírito Santo, ela não consegue acreditar nessa mensagem, porque é uma mensagem escandalosa. A cruz é uma mensagem que escandaliza muitos. Por quê? Porque a cruz fala de renúncia, a cruz fala de entrega. Por isso que Jesus
quando ele está descrevendo para os discípulos a caminhada do cristão, ele vai dizer: aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome o quê? A sua cruz e me siga. Veja que ele não vai dizer: tome a sua Bíblia, ainda que a Bíblia seja importante. Mas primeiro ele fala da cruz, porque não adianta você tomar a Bíblia e não tomar a cruz, porque a cruz fala da renúncia. Muitos estão carregando suas Bíblias, mas não querem viver conversa com renúncia, não querem nada de renúncia, absolutamente. E esse não é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que leva você a tomar a sua cruz e renunciar sua carne, seu temperamento, suas vontades, se submeter, obedecer. Isso é a renúncia. Então o Evangelho, ele fala disso. Por isso que é loucura. A Bíblia diz que aprove ao Senhor salvar os crentes pela loucura da pregação. E aí, nós vamos lá em João capítulo 12 agora. Vai lá. Evangelho de João, capítulo 12. Olha o que vai acontecer aqui. Essa mensagem, ela era tão loucura para a mente de muitos, a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que olha só o que os judeus vão dizer quando Jesus está falando sobre ela. João 12, 31 diz assim a palavra do Eterno. Agora, olha só, João 12, 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Falando de Satanás e seus demônios. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está falando da crucificação. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Está falando da cruz. Só que olha só como é que eles vão responder a essa mensagem. Versículo 33. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Respondeu-lhe a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu que convém que o Filho do Homem seja levantado? Então eles estão perguntando: olha, a lei diz que o Cristo, o Filho do Homem, ele vai viver para sempre, eternamente. Aí vem o Senhor dizendo que ele tem que ser levantado, crucificado, levantado no madeiro. Não pode. Eles não aceitaram, porque o que eles entendiam da lei é que o Messias ia permanecer para sempre, mas não diz o que era que ele ia ter que passar. Porque aí já vai falando da questão do preço que ele tinha que pagar para que a maldição fosse quebrada, para que na verdade a maldição fosse removida, né? Ela fosse retirada. Então ele tinha que tomar ela no madeiro sobre si. E aí Jesus então, ele vai mostrar para eles de forma bem clara que isso já estava escrito. Isso já estava registrado. Ele tinha que passar pelo martírio, mas ainda assim eles não conseguiam conceber essa ideia de um Messias que tinha que ser crucificado, levar uma maldição, porque maldito, como a gente leu lá no começo, quem fosse crucificado estava debaixo de maldição. E eles não conseguiam aceitar um Messias debaixo de maldição. Não conseguiam aceitar, não compreenderam. E aí nós vamos lá para Gálatas, porque aí nós vamos entender com plenitude
o que de fato significava tudo isso que tinha que acontecer e que de fato aconteceu. Gálatas capítulo 3. E agora Paulo vai falar escancaradamente, abertamente. Ele rasga o verbo, literalmente, no sentido da obra que Cristo veio realizar. E ele fala abertamente. Olha só, Gálatas capítulo 3, verso 13, diz assim o texto: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Olha só, Paulo resgatando o que estava lá no Antigo Testamento, para mostrar para a igreja, para mostrar para as pessoas, para mostrar para o povo, que o que na verdade, o que estava acontecendo ali, não é que Cristo estava sendo diminuído, menosprezado, humilhado, envergonhado, ainda que parecesse, ainda que aos olhos dos judeus dissessem, mas não pode o Messias ser tão diminuído, tão rebaixado, é o Cristo de Deus. Mas Paulo vai mostrar que sim, o que na verdade estava acontecendo ali, não era que Jesus estava sendo diminuído, pelo contrário, ele estava, na verdade, era nos resgatando, porque Cristo nos resgatou. Por isso que em Filipenses a Bíblia vai dizer que ele aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma humana, fazendo-se semelhante aos homens, para que através disso ele pudesse vencer a morte e receber um nome que está sobre todo nome. Ele se diminuiu, ele renunciou, ele tomou sobre si a maldição, mas tinha um objetivo, e os judeus não entendiam isso, que na verdade era resgatar o mundo e não só Israel. Por quê? Porque eles queriam um Messias para resgatar Israel. Deus providenciou um Messias para resgatar o mundo inteiro, todos aqueles que houvesse de nele crer. Então, a obra redentora de Jesus na cruz, ela não foi dada só para alguns e outros não. Ela foi dada para todos, ainda que nem todos a aceitem, ainda que nem todos se abram para essa redenção, para esse resgate de Cristo na nossa vida. Mas Ele veio para nos resgatar, para nos tirar dessa condição de maldição. Então, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que tudo isso? Aí os judeus não entendiam. A Bíblia vai dizer para quê? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Glória a Deus. Então perceba que diante de tudo isso havia um propósito, que na verdade era nos resgatar da maldição e para que recebêssemos a bênção de Abraão, para que ela chegasse até nós por intermédio de Jesus e recebêssemos a promessa do Espírito prometido, que é o Espírito Santo. Porque a única maneira de conseguir compreender a obra da redenção é se o Espírito der o entendimento. Se ele não der, a pessoa não consegue entender. Por isso que diz, o Espírito prometido, porque ele vinha justamente com esse propósito de decifrar
Ele vinha com o propósito de revelar, e de fato veio e está entre nós, com o propósito de revelar o significado da cruz, da obra da redenção. Ele revela que nós já fomos resgatados. Por isso que para entender tal coisa era necessário uma mente espiritual. E eu quero terminar aqui em Colossenses, que eu vou mostrar aqui pelo Espírito Santo. Você vai perceber que por que a Bíblia diz que a obra de Jesus tinha um propósito de nos fazer ser alcançados pela bênção de Abraão, para que recebêssemos o Espírito Santo, o Espírito prometido. Porque só uma pessoa espiritual ou direcionada pelo Espírito consegue entender o que aconteceu ali na cruz. Olha o que é que diz aqui em Colossenses capítulo 2. Diz assim, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Então, Paulo está explicando para a igreja, está dizendo, olha, vocês estavam mortos, entenda isso. Vocês estavam completamente mortos, sem vida, sem entendimento. E aí, o que vai acontecer? Quando vocês estavam nessa condição, Cristo veio através da cruz e deu vida para vocês e perdoou as ofensas. Perdoou, pagou a conta. E onde é que nós vamos ver isso? Versículo 14: perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Cravando onde? Na cruz. Então, que na verdade para os judeus que não tinham uma mente para entender, não tinham uma mente espiritual, no caso pelo Espírito Santo, capaz de interpretar que o que na verdade estava acontecendo ali era que Cristo na cruz, ele não estava sendo diminuído, ele estava recebendo sobre ele o castigo nosso, porque era a única maneira de nós sermos resgatados da condição de malditos, porque Deus falou para Adão: maldita é a terra por sua culpa, por sua causa. Então a partir dali ele carregava uma culpa, a culpa da maldição, dos cardos, dos abrolhos, dos espinhos sobre a terra, sobre toda a terra, não só sobre ele, mas toda a terra foi afetada por esse jugo de maldição. Então, Jesus, na verdade, o que Paulo está dizendo é que nos cravos, Jesus estava recebendo sobre ele, estava sendo cravado. A sentença que Deus deu lá no Éden, ela caiu sobre Jesus. E o texto diz que ele riscou com isso a cédula que era contra nós. Ele fez o quê? Riscou, porque era uma dívida. A sentença que foi dada no Éden, ela caiu sobre Adão como uma dívida, a qual ele não tinha condições de pagar. Por isso que o salmista vai dizer no Salmo 53, que a redenção de uma alma é caríssima, ao qual não é possível calcular. E se alguém tentar fazer isso, a Bíblia diz, cessará, porque não será capaz. Por quê? Porque o valor não tem como ser pago. Só o sacrifício de Cristo na cruz era o preço suficiente para que a justiça de Deus fosse satisfeita.
Então ele risca, oh glória a Deus, ele risca, ele passa uma caneta, uma borracha, mas não é uma caneta qualquer, é a caneta do sangue. O sangue de Cristo risca toda a maldição que caiu sobre a terra, sobre a humanidade. Ele riscou, eliminou, de maneira que todo aquele que se entrega, que entrega a sua vida para Cristo, ele é resgatado, e esta bênção, ela vai se manifestar na vida dessa pessoa, se ela crer, se ela andar dentro dos princípios da palavra. E aí, eu termino no verso 15, quando ele diz: e tirou do meio de nós, cravando-as na cruz. Então ele cravou na cruz, ele tirou do nosso meio. Verso 15: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. O que quer dizer expôs publicamente? É porque até então eles agiam na surdina. Eles agiam na surdina, ficava por detrás das cortinas, matando, roubando e destruindo. Quando Jesus vem na cruz, a Bíblia diz que ele leva sobre si a maldição, ele risca a seta de acusação, de culpa do pecado, ele risca, ele elimina, e então, naquele momento, os principados e potestades foram despojados, ele arrancou das mãos deles. Você está entendendo? Tirou completamente tudo que eles haviam roubado através da maldição do homem, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, o homem naquele instante, os judeus mais especificamente, não entendiam o que estava acontecendo ali. E muitas pessoas ainda hoje olham para a cruz somente como um símbolo, somente como um amuleto, um escapulário, não conseguem entender o real e profundo significado que ela carrega para resgatar a nossa vida de debaixo da maldição. Porque a cruz, ela tem um significado muito mais além do que só um amuleto, um objeto. Não. A Bíblia diz que ele triunfou deles, dos demônios, em si mesmo. Ou seja, os homens não entendiam o que estava acontecendo, mas o mundo espiritual, os demônios, sabiam muito bem que ali na cruz, Jesus os estava sentenciando a derrota, e agora, através do seu sacrifício, ele estava tirando o homem dessa condição. Porque o que Satanás fez no Éden, o que foi que ele fez? O homem era perfeito, o homem estava debaixo da bênção do Eterno. Ele engana e ele tira o homem, leva o homem para a mesma condição que ele, para a maldição. Então ele infelizmente engana, e o homem é enganado, e ele fica na mesma condição. E Deus não aceitava, porque Deus não criou o homem para viver debaixo da maldição. Então ele envia Cristo justamente com esse propósito, para resgatar-nos da condição de Satanás, de malditos. Ele nos tira de lá, risca a cédula de dívida, o escrito de dívida, e triunfa sobre os demônios, os expõe à derrota. Diz, ó, quem vai ficar na maldição, é o recado que Jesus dá para os demônios, principados, potestades, é esse. Quem vai ficar debaixo